A velha casa erguia-se numa rua tranquila, com suas paredes desgastadas pelo tempo e um jardim que há muito não via cuidados. Banhada pelo calor do sol da tarde, a casa parecia guardar histórias de tempos passados. Era um lugar charmoso, com uma ampla varanda e um jardim que prometia tranquilidade e momentos de paz. Para João e Maria, era o começo de um sonho. Um sonho que eles estavam ansiosos para transformar em realidade. Eram jovens, apaixonados e entusiasmados para construir uma vida juntos. Cada caixa que carregavam simbolizava um passo em direção ao futuro que imaginavam. A casa, apesar da sua idade e das marcas do tempo, parecia o lugar perfeito para tal. Cada canto tinha potencial, cada parede contava uma história. Mal sabiam eles que a escuridão espreitava sob a superfície do seu novo lar idílico, escondida nas sombras e nos cantos esquecidos. O caminhão de mudança afastou-se ruidosamente, deixando para trás uma nuvem de poeira e um silêncio que parecia prenunciar algo. Deixando João e Maria a sós com as suas caixas, cada uma delas cheia de sonhos e esperanças. Eles riram, exaustos mas felizes, enquanto examinavam o seu novo domínio, imaginando como cada espaço seria preenchido com memórias. O ar cheirava a pó e madeira velha, mas era o seu espaço, repleto da promessa de um futuro juntos. Cada canto, cada recanto, parecia sussurrar possibilidades. À medida que o sol mergulhava no horizonte, lançando longas sombras sobre o gramado, a casa parecia ganhar vida, como se estivesse se preparando para acolhê-los. Eles desempacotaram caixas, o riso ecoando pelas divisões vazias. Era um começo perfeito, cheio de promessas e expectativas. Mas a perfeição pode ser uma ilusão, uma máscara frágil a esconder uma verdade mais sombria. Às vezes, o que parece perfeito na superfície esconde segredos profundos. Enquanto o crepúsculo se intensificava e as primeiras estrelas começavam a aparecer, a sensação de algo desconhecido começava a se insinuar. João notou uma luz a piscar na casa do outro lado da rua, uma luz que parecia ter vida própria, piscando de maneira irregular. Era uma grande e imponente casa vitoriana, com um ar de grandeza decadente, como se guardasse segredos de um passado distante. A princípio, ele não pensou muito nisso, mas à medida que os dias passavam, a curiosidade começou a crescer. A luz na janela do último andar permanecia, uma presença constante e inabalável, como se estivesse observando, esperando. João não conseguia afastar a sensação de que algo estava errado, algo que ele ainda não conseguia entender completamente. A velha estava sempre lá, uma figura sombria emoldurada pelas cortinas de renda. Ela parecia fazer parte da casa, como se fosse uma extensão das paredes antigas e desgastadas. Os seus olhos, como duas brasas escuras, acompanhavam todos os movimentos de João e Maria. Era como se ela pudesse ver através deles, penetrando suas almas com aquele olhar fixo e inabalável. No início, eles tentaram ignorá-la, dizendo a si mesmos que era apenas uma velha a apreciar à vista. Mas, com o passar dos dias, a presença dela tornou-se impossível de ignorar. Mas o seu escrutínio constante tornou-se perturbador, um julgamento silencioso lançado sobre a sua felicidade. Cada risada, cada momento de alegria parecia ser observado e avaliado por aqueles olhos penetrantes. Numa tarde, Maria apanhou a velha a olhá-la da janela. A luz do sol da tarde iluminava o rosto da velha, revelando cada ruga e sombra que contornava sua expressão severa. O seu coração deu um salto no peito, um arrepio percorreu-lhe a espinha. Era como se um gelo invisível tivesse tocado sua pele, deixando-a paralisada por um momento. O rosto da velha era pálido e magro, os seus olhos a arder com uma intensidade não natural. Havia algo de sobrenatural naquela intensidade, algo que Maria não conseguia compreender. Maria desviou o olhar rapidamente.
Mas a imagem do rosto da velha, marcado pela idade e por algo mais, algo ilegível, ficou-lhe gravada. Era como se aquele olhar tivesse deixado uma marca indelével em sua mente. Ela não conseguia livrar-se da sensação de que estavam a ser observados, de que cada movimento seu era examinado por olhos invisíveis. A sensação de estar sob vigilância constante começou a afetar seu dia a dia. João, sempre pragmático, desvalorizou as preocupações de Maria. Ele acreditava que era apenas a imaginação dela, exacerbada pelo ambiente novo e desconhecido. Ela está apenas sozinha, disse ele. Talvez ela só queira um pouco de companhia, alguém para conversar. Devíamos levar-lhe uns biscoitos e apresentarmos-nos. Talvez isso a faça parar de nos observar tanto, sugeriu João, tentando tranquilizar Maria. Maria não tinha tanta certeza. Havia algo na velha que a enchia de um profundo desconforto, algo que ela não conseguia explicar, mas que a deixava inquieta. Havia algo na velha que a enchia de um profundo desconforto. Cada vez que pensava em se aproximar da casa dela, um frio percorria sua espinha. Mas ela concordou, na esperança de dissipar a crescente sensação de pavor que se tinha instalado no seu novo lar. Talvez, ao conhecer a velha, ela pudesse entender o motivo daquele olhar constante e, quem sabe, encontrar alguma paz. Os biscoitos ficaram intactos, como se ninguém tivesse ousado tocá-los. João, determinado a ser cordial e a fazer um gesto de boa vontade, tinha-os deixado na varanda da velha, juntamente com um bilhete amigável, escrito com carinho e esperança de criar uma ponte de amizade. Mas, no dia seguinte, o prato continuava lá, intocado, como se o tempo tivesse parado. Os biscoitos a ficarem rijos sob o sol quente, endurecendo como pedras. A velha, no entanto, ainda estava lá, sentada na sua cadeira de rodas, o seu olhar fixo na casa deles, como se estivesse a vigiar cada movimento, a sua presença, um espectro silencioso e vigilante, uma sombra constante no horizonte. Nessa noite, Maria acordou com um som estranho, um ruído que não conseguia identificar. Era um baque surdo, rítmico e suave, ecoando pelas paredes da casa, como se algo pesado estivesse a ser arrastado pelo chão acima do seu quarto, um som que fazia o seu coração acelerar. Ela ficou paralisada na cama, incapaz de se mover, o coração a bater nos ouvidos, a ouvir atentamente cada nuance do som. O som voltou, lento e deliberado, como se algo ou alguém estivesse a se aproximar. O medo instalou-se no seu estômago, frio e apertado, uma sensação de pavor que não conseguia afastar. Ela acordou João, a voz a tremer. "Estás a ouvir isto?" perguntou, a voz quase um sussurro. Ele ouviu por um momento, a testa franzida, tentando captar o som. "Devem ser os canos", disse ele, a voz carregada de sono, tentando tranquilizá-la. Mas, mesmo enquanto dizia as palavras, sentiu uma pontada de inquietação, uma sensação de que algo não estava certo. A casa era velha, os seus ossos a ranger com a idade, cada tábua a contar uma história de anos passados. Mas aquele som era diferente, mais sinistro, mais perturbador. Era mais próximo, mais deliberado, como se algo estivesse a se aproximar lentamente, como se algo se estivesse a mover para lá do alcance da sua visão. Uma presença invisível, mas palpável, que fazia o ar parecer mais pesado. Os baques continuaram todas as noites, implacáveis e aterradores. Dormir tornou-se impossível. Olheiras formaram-se sob os olhos de Maria, os seus sonhos assombrados pela imagem do rosto da velha, os seus olhos a arder como brasas. João também começou a sentir a pressão. A escuridão da sua nova casa parecia oprimi-los, o silêncio quebrado apenas pelo ranger da casa e pelos baques perturbadores vindos de cima. Numa noite, enquanto se sentavam para um jantar que nenhum dos dois conseguia engolir, João viu-a.
Um movimento rápido do lado de fora da janela da cozinha chamou-lhe a atenção. A velha, o rosto pálido e magro sob o luar, estava a olhá-los. Os seus olhos, arregalados e fixos, pareciam perfurar-lhes a alma. E então, tão depressa quanto tinha aparecido, ela desapareceu. João não conseguia negar mais. Havia algo profundamente perturbador na sua vizinha idosa. A observação constante, os ruídos estranhos à noite e agora esta aparição na janela. Era como se algo negro e malévolo se tivesse agarrado à sua casa, às suas vidas. O pensamento provocou-lhe um arrepio na espinha, um frio tentáculo de medo a envolver-lhe o coração.